Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Hoje a gente vai mergulhar num período chave da nossa história, que cai direto no Enem. É o comecinho da Era Vargas, o tal do governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Vamos entender direitinho como Getúlio Vargas chegou lá no poder e o que rolou nesses primeiros anos, tá? Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Pronto. Para a gente começar, como foi mesmo que o Getúlio assumiu em 1930? A gente estava saindo da República Velha, né? Aquela coisa da política do café com leite. Exato. Essa política era, assim, um acordo, né, entre as elites de São Paulo, do café, e de Minas Gerais, do leite. A ideia era revisar na presidência. Certo, um acordo de cavalheiros, que não deu muito certo, pelo visto. Pois é, a crise começou quando o presidente, Washington Luiz, que era paulista, sabe, ele indicou outro paulista, o Júlio Prestes, para a sucessão. Ah, quebrou o combinado com Minas. Exatamente. Rompeu o acordo. E aí, claro, Minas Gerais não gostou nem um pouco. Imagino. E o que eles fizeram? Não deixaram barato, né? De jeito nenhum. Minas se juntou com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba. Aí eles formaram a Aliança Liberal. A Aliança Liberal. Isso. E lançaram o Getúlio Vargas, que era governador lá do Rio Grande do Sul, como candidato a presidente. O vice era o João Pessoa, da Paraíba. Entendi. Mas, eles não ganharam a eleição, né? Ouvi dizer que tinha muita fraude na época, voto aberto, aquela confusão. Não ganharam. A eleição, bom, foi como muitas daquela época, né? Com voto de cabresto, fraude. Júlio Prestes foi declarado vencedor. E aí, como é que de uma eleição perdida a gente chega numa revolução? O estupim foi o assassinato do João Pessoa, o vice do Vargas, lá na Paraíba. Nossa, É. Assim, a motivação parece ter sido mais uma questão local, política da Paraíba mesmo. Mas a Aliança Liberal usou esse fato, né? Usou politicamente como pretexto para começar um levante armado contra o governo. entendi. Quer dizer, o assassinato foi a faísca que precisavam. Foi a Revolução de 30. Isso mesmo. Aí tropas, principalmente dos gaúchos, né? Marcharam em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E deu certo. Chegaram lá. Antes mesmo deles chegarem, um grupo de militares lá no Rio já tinha deposto o Washington Luiz. Isso foi em 24 de outubro de 1930. Uau! Rápido assim? Foi. Aí formou-se uma junta militar provisória, que logo depois, em 3 de novembro, passou o poder para o Getúlio Vargas. Ele assumiu como chefe do governo provisório. E tem aquela imagem famosa, né? Dos cavalos amarrados no obelisco. Sim, os cavalos dos gaúchos amarrados no obelisco da Avenida Rio Branco viram um símbolo dessa mudança de poder. Certo. E esse governo, que tinha nome de provisório, acabou durando aí uns 4 anos, né? O que marcou essa fase? Era para ser rápido, mas... O provisório durou. A marca principal foi a concentração de poder nas mãos do Vargas. Ele queria centralizar tudo. Como assim centralizar? Bom, logo de cara ele fechou o Congresso Nacional. Fechou também as assembleias legislativas nos estados e as câmaras municipais. Nossa, fechou tudo. Praticamente. E cancelou a Constituição de 1891, a que valia antes. Passou a governar por decretos-lei. Decretos-lei. O que é isso? São leis que o chefe do governo cria sozinho, sem precisar da aprovação de um legislativo, de um Congresso. Como o Congresso estava fechado, né? Entendi. Poder total, então. E nos estados, aqueles coronéis, as oligarquias perderam poder? Perderam muito poder. Vargas trocou os governadores, que na época eram chamados de presidentes de Estado, por interventores federais. Interventores, quem eram? Eram pessoas da confiança dele. Muitos deles militares ligados ao movimento tenentista, sabe? Ah, os tenentes, aqueles militares mais jovens que criticavam a política antiga. Exato. Eles defendiam um governo mais forte, centralizado, modernizador. Então, nomear esses interventores ajudou Vargas a controlar os estados e diminuir a força das velhas oligarquias. Entendi. Muita centralização mesmo. Mas teve alguma coisa nova? Alguma coisa boa para a população? Falou-se muito de leis trabalhistas depois. Teve sim. Apesar desse lado autoritário, o governo provisório também trouxe mudanças importantes. Por exemplo, foram criados ministérios novos, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o da Educação e Saúde Pública. Ah, isso é importante. Trabalho, educação. Muito importante. E o Vargas começou a criar as primeiras leis para proteger o trabalhador urbano,
Coisas como jornada de trabalho de 8 horas, direito a férias pagas, descanso semanal remunerado. Puxa, isso foi nesse período já? Foi sim. E isso foi fundamental para ele começar a construir aquela imagem dele de pai dos pobres, ligado aos trabalhadores, o que a gente chama de trabalhismo. Certo. Mas essa centralização toda, a demora para fazer uma nova Constituição, isso deve ter gerado reação, né? Principalmente em São Paulo, que tinha perdido o poder federal que sempre teve. Devem ter ficado arretados. Ficaram. E muito. São Paulo se sentiu humilhado, fora do poder, e começou a exigir o fim do governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. E o Vargas? O que ele fez? Ele tentou, assim, dar uma resposta. Em 1932, ele publicou um novo Código Eleitoral. E era bem moderno para a época, viu? Vou ganhar uma corno. Trouxe o voto secreto, finalmente. Acabou com aquele voto aberto que facilitava a fraude. Instituiu também o voto feminino. Voto feminino já em 32? Já era. Sério? Sim. Para mulheres alfabetizadas maiores de 21 anos. Foi um avanço enorme. E criou a Justiça Eleitoral para organizar e fiscalizar as eleições. Poxa, que legal. Voto secreto, voto feminino. Mas isso acalmou os paulistas? Então, não muito. A insatisfação política continuava grande. E tinha também a questão econômica, né? O governo federal passou a controlar mais a política do café, o que desagradou a elite cafeeira paulista. E aí o caldo entornou de vez. Exato. Aí estourou a Revolução Constitucionalista de 1932. Começou em 9 de julho. Foi uma guerra civil mesmo. São Paulo contra o resto do Brasil, liderado pelo governo federal. Guerra civil. E como é que terminou isso? Olha, militarmente, São Paulo perdeu. Lutaram sozinhos praticamente e as tropas federais eram mais fortes. Em outubro de 32, eles foram derrotados. Ah, que pena pra eles. Foi uma derrota militar. Mas, politicamente, pode-se dizer que eles alcançaram o objetivo principal. Como assim? Se perderam a guerra? É que a pressão foi tão forte, o movimento teve tanto impacto, que o Vargas teve que ceder em algumas coisas. Ele acabou nomeando um interventor civil e paulista para governar São Paulo, e o mais importante, ele marcou as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte para o ano seguinte, 1933. Ah, então a pressão funcionou? Conseguiram forçar a Constituinte? Isso. A Constituinte foi eleita em 33 e trabalhou para criar a nova Constituição do Brasil, que ficou pronta e foi promulgada em 16 de julho de 1934. Finalmente uma Constituição. E como ela era? Ela foi considerada avançada, manteve o voto secreto, o voto feminino, incorporou vários direitos trabalhistas que o Vargas já vinha implementando por decreto, teve inspiração na Constituição de Weimar, da Alemanha. Interessante. E o poder do presidente? Continuou grande? A Constituição tentou equilibrar um pouco mais. Estabeleceu um mandato de 4 anos para o presidente, sem direito à reeleição imediata, e deu um pouco mais de autonomia para os estados. Vargas não gostou muito dessa parte de limitar os poderes dele, não. Imagino. E quem foi eleito presidente por essa nova Constituição? Então, olha que curioso. No dia seguinte à promulgação da Constituição, a própria Assembleia Constituinte elegeu o presidente. E elegeram Getúlio Vargas. O próprio Vargas. Mas como assim? Não era eleição direta? Não, essa primeira eleição foi indireta, feita pelos membros da Constituinte, como estava previsto na própria Constituição, para esse primeiro mandato. Entendi. Então, ele continuou no poder, mas agora de forma constitucional. Exatamente. Esse momento marca o fim do governo provisório e o começo da fase seguinte da era Vargas, que é o governo constitucional, de 1934 a 1937. Ufa! Quanta coisa nesses 4 anos! Vamos dar uma recapitulada rápida, então, para a galera fixar. Vamos lá. Ó, a gente viu que a Revolução de 30 botou o Vargas no poder, acabando com a República Velha do café com leite. Aí veio o governo provisório. Que foi marcado pela centralização do poder. Vargas fechou o Congresso, governou por decreto, nomeou interventores. Isso, mas também criou coisas importantes, como o Ministério do Trabalho e as primeiras leis trabalhistas urbanas. Exato. Aí veio a reação de São Paulo com a Revolução de 32. Perderam a guerra, mas conseguiram forçar a convocação da Constituinte, que fez a Constituição de 1934. Perfeito. E essa Constituição trouxe avanços importantes, como o voto secreto, o voto feminino e os direitos trabalhistas garantidos na Lei Maior. E aí, o próprio Vargas foi eleito presidente pela Constituinte, começando a fase constitucional,
É isso. É isso aí. Compreender essa primeira fase, com suas contradições, né? Centralização versus avanços sociais. Autoritarismo versus pressão por democracia. É fundamental para entender todo o período Vargas e suas consequências para o Brasil. Fica a dica para o Enem, é? E fica também uma pergunta no ar, né? Será que esses avanços da Constituição de 34 foram suficientes para segurar a vontade de Vargas de concentrar poder? Assunto para os próximos capítulos. É isso aí, pessoal. Um resumão para ajudar nos estudos. Não deixem de seguir o Ciências Humanas para o Enem aí na plataforma de áudio que vocês usam, viu? E compartilhem com os amigos e amigas que também estão nessa luta para o Enem. Combinado? Até a próxima!